Olá, meus queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus seja sobre a tua vida no dia de hoje. Hoje nós voltamos com o nosso programa, o Vivendo da Palavra. E hoje o nosso programa é mais do que especial. Trataremos de um tema muito importante para a vida da nossa igreja. Falaremos hoje sobre o amor à igreja. E para começar, eu gostaria de ler um texto. Salmo de número 84, versos 1 e 2, que diz: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. É muito comum passagens como essa, não somente no Salmo, mas em toda a Bíblia Sagrada. Passagens onde o crente demonstra o seu amor para com o povo de Deus. E hoje nós falaremos sobre esse tema, esse amor que nós devemos ter à igreja e ao povo de Deus. E para nos ajudar nessa conversa de hoje, está comigo o reverendo Eliel Assis. O reverendo Eliel Assis, ele foi pastor da nossa igreja em Carvalho dos anos de 1994 a 1998. E hoje ele pastoreia uma igreja nos Estados Unidos. Reverendo, boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, queridos. Boa tarde a todos. Um prazer imenso poder estar aqui com todos vocês. Sim. E rever muitos irmãos, rever amigos, rever a igreja bonita como tem estado ultimamente, não é? Para mim foi um privilégio poder estar aqui, perceber o quão Deus é fiel. Verdade. E o quanto Deus tem preservado o seu povo ao longo da história. Eu agradeço o convite de cada um de vocês e estou aqui para poder ajudar naquilo que eu puder. E a história, o senhor falou, né? Como Deus tem sido fiel, preservando a sua igreja em Carvalho. É uma história linda de providência e de amor, né, de Deus para com o seu povo. Então, este programa em especial será publicado nos 50 anos da nossa igreja, o mês de fevereiro, o mês de festa, de alegria. E o senhor participou, né, dessa história bonita. Foi. Fala um pouquinho pra gente como foi essa história de amor com a igreja de Carvalho. Bom, a igreja de Carvalho fez parte da minha vida desde muito pequenininho, quando os meus pais mudaram da cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, para São Paulo. Eu tinha por volta de 3 anos e meio para 4 anos de idade, quando eles vieram para cá em busca de uma nova vida. Era muito comum naquela época, né? Muito comum, cidade grande e tudo mais. Então nós chegamos aqui por essa época. Eu não vou lembrar de detalhes, sim, claro, sim. Mas eu me lembro muito bem que um belo dia, era um domingo à tarde, eu estava brincando na varanda da minha casa, quando chegaram lá, bateram palma no portão umas senhoras pedindo para chamar a minha mãe. E aí eu chamei a minha mãe, elas entraram e eu não sei o que elas conversaram. Logo na semana seguinte foram uns 2 ou 3 homens. Opa, o que tá acontecendo? Chamando para conversar com o meu pai. Irá, hein? E aí meu pai, eles entraram e conversaram com o meu pai. Isso foi um domingo à tarde. E nesse mesmo domingo nós havíamos ido em uma outra igreja aqui na região, de manhã na escola dominical. E à noite os meus pais vieram conhecer a então congregação da igreja de Jair Carvalho. Olha, congregação, hein? Congregação, olha nos anos de eu vou colocar aqui que isso teria sido por volta de 1968, 69. E viemos à noite, no culto da noite, na congregação da igreja de Jair Carvalho. E desde então, nunca mais saímos daqui. Eles chegaram, foram recebidos pelos que aqui haviam naquela época, né? Depois eu fui saber que aqueles homens eram os presbíteros da congregação e aquelas senhoras, elas estavam procurando uma organista para tocar o órgão na então congregação de Jair Carvalho. Então a minha mãe se apaixonou por aquele povo, meu pai também, e nós viemos pequenininhos e aqui começou crescemos. A frequentar, sim, viu como sua família, né? Sim, aí a gente tinha aquelas aulas com o antigo flanelógrafo. Daquele tempo, não é? E fomos crescendo, e como eu até citei ontem no culto, a história é de cerca de 30 anos, né? De membresia, tanto membresia menor como maior, e participei de todas as sociedades, desde a então
Liga Juvenil, não sei se ainda tem esse mesmo nome. Acredito que não, reverendo. A Liga Juvenil, depois a UPA, que é a UPA, certo, depois a UMP, que é a Mocidade. Eu fui presidente dessas três. Feito de liderança aí já, hein? Dessas três sociedades internas. Aqui eu namorei, noivei, casei em 1985, por aí, não é? E fui para o seminário em 89. Então, o senhor vestiu vocacionado nesta igreja. Nesta igreja. Aquelas irmãs não sabiam que estavam evangelizando a família de futuro pastor. Eu não digo evangelizando porque nós já éramos crentes. Meus pais já eram crentes porque vieram de outra igreja. A gente já tinha sido batizado, né, no Rio, no estado do Rio. Certo. Meu pai era de família presbiteriana, minha mãe também e tal. Legal. Mas como aconteceu a mudança, a gente veio e ficou. Então a integração foi, eu diria, harmoniosa e perfeita a partir de então. Tudo cooperou para que o senhor seguisse o caminho do ministério. Tudo cooperou. E como foi esse chamado, pastor? Olha, a minha vida sempre teve umas viradas assim meio violentas, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu tinha meus 14 anos de idade, comecei a trabalhar em um banco e nesse banco eu trabalhei durante 4 anos, então eu fui até mais ou menos 17 a 18 anos. Com 18 anos eu resolvi fazer assim uma mudança um tanto radical também, foi entrar na polícia. Fui policial durante o ano de 84 até os anos de 89, 90. Foi nesse período que eu namorei, noivei e casei com a Raquel, que já era desta igreja, nasceu aqui, a igreja nasceu na casa dela, né, da minha sogrinha querida, que Deus a levou a semana passada. Foi na casa dela que as primeiras reuniões, ainda como um ponto de pregação, se iniciaram. Não sei se eu estou falando certo, que às vezes o português me falta um pouco. E aí foi daí por diante. Quando eu cheguei aqui, por volta de 68, a Raquel, minha esposa hoje, só tinha 1 aninho. Foi quando eu conheci ela. Eu tinha 4, ela tinha 1. O povo de Deus se conhecendo e fazendo família, isso é lindo demais, né? Isso é lindo, nossa. Foi. Aí casei em 88, julho de 88. Passou 6 meses, eu ainda era policial militar. E em 89 foi que Deus me chamou para o ministério pastoral. E aí lá deixei tudo, deixei a polícia, e fui para o seminário. E lá sem olhar para trás. E lá ficamos uma decisão todos os anos até terminar o curso. Quando eu terminei o curso, eu fui contemplado com o conselho desta igreja para ser pastor aqui. E isso foi um outro momento bastante singular da minha vida, por conta de uma certa resistência que eu tinha, né? Uma vez que toda a minha família estava aqui. Certo. Então partia mais do senhor do que da igreja, ou os dois? Não da igreja, a minha mesmo. A família é tranquila. Eu queria evitar para que não houvesse nenhum conflito. Porque afinal de contas, eu crescia. Então, eu tenho até essa dúvida, pastor. Como que uma pessoa que nasce numa determinada igreja, que é visto como menininho Eliel, que corre, que faz às vezes uma baguncinha ali, uma brincadeira ali, na UPA, no CP. Como que é depois falar? Não, agora é reverendo Eliel. Como que é? Isso que eu estou falando que foi um pouco singular, justamente por esse ponto que você está mencionando. Eu vou encurtar um pouco a história, porque ela tem muitos detalhes. Eu não vou tratar de todos eles, senão a gente vai ficar aqui até Primeiro a palavra, depois o terceiro aí. Quando eu recebi o convite carinhoso do Conselho de Jair Carvalho, eu me sentia inadequado justamente por causa dessa história. Era uma história, todos os meus amigos... Carinho, amor, afeto. Eu era um menino, eu era um adolescente, eu era um rapaz que cresceu aqui, não é? Então... aceitar um convite para pastorear a igreja onde o meu pai era presbítero, o meu tio era o vice-presidente do conselho, a minha mãe era do coral, o meu sogro, minha sogra, toda a minha família era daqui, causou um nó na minha garganta. Imagino. Então, a priori, eu falei, não, é melhor eu não aceitar isso, porque senão vai acabar tendo problema. Não vai ser uma coisa muito natural, porque não é muito natural isso acontecer. E o curioso era que eu tinha aquela declaração de Jesus, que o profeta, não há profeta sem honra a não ser na sua própria casa. Aparecem nos 4 evangelhos essa mesma citação. Anotar aí, gente. Em alguns aparece entre os seus, algumas versões traduzem entre os seus parentes. Então esse texto era um texto pesado para mim, que me dava subsídios para eu dizer não.
Uau. Então, por isso que eu falei, é melhor não, porque não vai ser bom para a igreja, não vai ser bem bom para mim, eu vou ter problema com Imagina, né? amigos de longas datas, imagino o conselho, com Pô, todos você os é o meus Elielzinho. tios e É, tias, tios, né, no caso, imagina. na junta diaconal e no próprio conselho da igreja. Então eu fiquei nessa resistência e uma luta interna muito grande. E para encurtar a história, o conselho da igreja carinhosamente foi muito bondoso para comigo na época, pedindo para eu repensar e esperando um pouquinho para ter o meu sim. Tá. Embora eles sentiam que era não. Entendi. Então, eu creio que foi de uma grande maturidade e um grande carinho do conselho da época, de fato, desejar que eu viesse pastorear a igreja. Interessante. Em muitas lutas e oração e conflitos e conversa com alguns pastores mais velhos, eu lembro de ter conversado com o nosso querido reverendo Osias Mendes Ribeiro, que era o deão do seminário. Ele me deu o seu conselho. Eu recebi conselhos dizendo assim, olha, melhor não. De homens sérios, pastores sérios. E recebi alguns outros conselhos de homens sérios também, dizendo, vai que vai ser tudo bem. Então, tem que pesar na balança, difícil, né? Mas fica o princípio para quem está nos assistindo, jovem, aprenda a ouvir conselho dos mais velhos, sim, experientes e maduros na fé. Fica a dica aí. É muito importante. Não tente fazer as coisas com a sua cabeça, porque trabalhoada. Você pode quebrar a cara depois. Bom, para resumir a história, um dia eu estava conversando com um amigo da minha própria turma, que nós estudamos juntos, nos formamos juntos e íamos iniciar o ministério juntos. Nossa, que legal. E batendo um papo com ele sobre esse assunto, algo me veio à mente. Um insight, eu hoje sei que foi um insight dos céus, dando uma luz a um texto bíblico. Porque é assim que o Espírito de Deus nos guia. Por meio da palavra, Por meio da Escritura, com a iluminação devida à clareza do texto, porque o texto se torna a palavra para o coração da gente. Porque enquanto ele está aqui, ele é um texto, ele é só um texto. Mas quando você o lê e o Espírito traz ao texto uma luz, o texto se torna a palavra viva para o coração da gente. E isso tem poder transformador. Qual foi a luz que eu tive? Era o fato de Jesus estar dizendo isso, mas ele estava em Cafarnaum, onde ele morava. Ele estava entre os seus. Foi por isso que ele disse isso. E aí a luz para o meu coração foi a seguinte: Jesus não está me dizendo para eu não ir, para eu não aceitar o convite. Jesus está me dizendo, vá sabendo que. Vá com essa consciência de que é possível que você tenha que enfrentar algumas dificuldades com os seus amados, os seus parentes, a sua casa. Pode ser. Então isso foi uma marca para o meu coração para que eu resolvesse aceitar o convite e ficar aqui como pastor efetivo da igreja de Carvalho durante 4 anos. Agora, o bom testemunho disso é que eu absolutamente não tive nenhum tipo de problema com os meus familiares. Eles me honraram como tal. Foi uma bênção. Foi um momento, eu creio, bastante precioso para mim e eu creio que para a igreja também de Carvalho. Foi um momento de expansão, foi um momento de crescimento naquela época. Foi um momento de crescimento no que se refere ao conteúdo da teologia reformada naquela época. Não é? Então eu tive a bênção de aprender muito no começo do meu ministério na minha própria igreja, onde eu conhecia tudo e sabia de tudo, eu vivia aqui. Eu só saí os 4 anos para estudar. Um rapaz de 25 anos saiu para estudar e voltei para pastorear. Então esse tempo de 4 anos de pastoreio de 94, né? 94 a 98 foi muito precioso para mim, porque foi onde eu comecei o meu pastorado, o meu ministério. Então, respondendo à sua pergunta, onde é que começou a sua história de amor com Ei Carvalho? Eu acho que eu não consigo ver o começo, porque eu era tão pequenininho quando eu vim para cá, era o meu povo, era a minha família, estava tudo muito entranhado. Foi algo muito orgânico, né? Orgânico, já estava ali o broto já e foi. Natural. Foi difícil, foi um tanto quanto difícil sair depois para fazer uma mudança tão radical, mas assim, eu sempre que venho aqui continuo sendo carinhosamente recebido por todos. Muitos da família já nem estão aqui mais, mas aqueles que estão
sempre me recebem com carinho, Amém. os amigos antigos da época também com muito carinho. E eu sempre me sinto em casa quando eu volto aqui, na média, uma vez por ano, para rever as pessoas. Então é assim que começou a história de amor. Olha, com as palavras do pastor, eu tenho a dizer duas coisas. Primeiro, vida de pastor não é nada preto no branco. Você vê que há conflitos na mente, há decisões difíceis a serem tomadas, e o pastor também tem que recorrer à palavra de Deus para encontrar clareza nas decisões, né? Absolutamente. Então, portanto, vai a segunda coisa. Ore pelo seu pastor. Você já fez isso hoje? Grava o vídeo, dá um pause. Ore a Deus pela vida do seu pastor. Porque às vezes ele pode estar passando por um momento em que ele deve tomar decisões difíceis e não está vendo clareza. Fica a dica aí. Pastor, se um dia, passado aí 100 anos, centenário do reverendo Eliel, já pensou? Fosse escrever uma biografia, teria que ter um capítulo chamado Estados Unidos. Como começa? Isso foi um outro momento bastante singular, né? Como normalmente eles são na vida de cada um de nós. A semente desse desafio surgiu no meu 4º ano de pastoreio aqui de Jair Carvalho. Quando eu comecei o pastorado aqui, eu chamei para trabalhar comigo aqui na igreja 2 seminaristas. Seminarista, cuidado, hein? Seminarista, quando você escolhe a dedo e acompanha ele, e é o que eu creio todo seminarista deveria ter o privilégio, de ter alguém, ter um verdadeiro, né, tutor e mentor que o leva e pega pela mão e o faz ver as coisas na sua realidade. Porque o seminário, diferentemente do que muitos pensam, não é um lugar onde você vai ficar fazendo oração o dia inteiro. Tá? Não é. Pronto, desmistificou já o seminário. Não é. Não é mesmo, gente. Seminário é um lugar, é um centro acadêmico. Você vai ler que nem um maluco, você vai aprender grego, você vai aprender hebraico, você vai aprender filosofia, você vai aprender história, você vai aprender teologia, você vai aprender inglês, português, ética, história. Então é um curso superior. Então a espiritualidade do próprio seminário, aqueles que pensam que o aluno vai ficar lá fazendo oração e lendo a Bíblia, não é assim, não é isso. É um lugar de estudos, é uma faculdade. Onde você vai ter contato com doutrinas, no nosso caso, reformadas. Você vai ter contato com a história da igreja, você vai ter contato com psicologia, com sociologia, você vai aprender a pensar. Na verdade, você vai pôr a mão na Bíblia como texto lá pelo 3º ano. Até então você não põe a mão na Bíblia, você aprende a língua. Pastor, até só para fazer um parênteses, tem uma história que eu já ouvi, me disseram que foi verídica. O seminarista começou a reprovar nas matérias do seminário. Começou a reprovar. Normalmente é chamado no conselho e depois no presbitério, né? Para prestar contas, doutor. Fala aí, porque você está reprovando, a igreja está pagando, tal, tudo bonitinho. E o cara falou, vou confessar o meu pecado. É que eu estou lendo muita Bíblia. E eu não tenho tempo de fazer os trabalhos. Aí dizem que o pessoal falou, então para de ler a Bíblia e cumpra suas obrigações. É verdade. Então tem essa mesmo, né? A gente não lida só com o texto bíblico, mas com as ferramentas de interpretação do texto bíblico. E, né? e elas começam muito antes do próprio texto bíblico. Você não aprender, por isso que você no seminário estuda filosofia primeiro antes de estudar teologia. Exatamente. Porque você tem que aprender o que é lógica. O que é um pensamento lógico, senão você não vai conseguir. História, né? As bases da teologia dependem da filosofia, entendeu? Depende até da psicologia. Então, não sei por que eu estou falando isso no seminário. No seminário que o senhor foi enviado, chamou 2 seminaristas. Sim, aí eu chamei esses 2 seminaristas. Um para ficar aqui comigo na sede e outro para tomar conta da então congregação da Águia de Aia, que era uma congregação dessa igreja. Foi em 90, deixa eu ver aqui, 94, não. 94 o senhor chega? 94 mais ou menos, isso, 94, 95. Um desses irmãos, hoje pastor também, o reverendo Ederson, que está nos Estados Unidos, ele tinha acabado de chegar dos Estados Unidos. Ele morava lá, veio para cá para poder estudar. Então eu comecei a conversar muito com ele. E ele me dizia das coisas do campo lá. E tal, e falava. E aquilo, de alguma forma, entrou no meu coração. E eu comecei a sentir vontade. Mas era uma coisa tão distante.
e tão complexa que eu simplesmente não falei com ninguém e me pus a orar sobre esse assunto. Eu pedi para Deus, Deus, se isso não é uma coisa tua, tira, eu não quero ficar aqui com o coração em outro lugar. Não é justo, nem para mim, nem para a igreja. Eu pedia para Deus ou confirmar ou desviar minha atenção de uma vontade. Era só um desejo, era só uma vontade. Mas isso foi se intensificando, se intensificando, se intensificando. Então, para encurtar a história também, eu resolvi começar a dar passos de fé nessa direção. E isso tem a ver com vou fazer a minha parte. Se isso for de Deus, as portas vão se abrir. Se não for, as portas não vão se abrir. Olha que princípio legal, hein? Ó, faça a sua parte. Não adianta falar, não sei se Deus quer que eu trabalhe. Não faz uma entrevista. Gente, faça a sua parte e veja a confirmação do Senhor. Isso. Bom princípio. A Bíblia fala que Deus efetua em nós o querer, vontade, Olha que legal. E o realizar. Então, se você tem no coração um sonho, um desejo, pode ser de Deus. Casar, por exemplo, casar. Como pode ser só uma coisa sua, uma vaidadezinha sua. Então, ore. Exatamente. Por uma vontade sua, por um sonho seu. Porque pode ser que Deus esteja te encaminhando para uma determinada direção. Comigo, nesse aspecto, depois de tudo concluído, dá para olhar para trás e falar assim, foi Deus. A mão invisível, quando o Sproul, né? Guiando todos os momentos. Sim. Fazendo com que as circunstâncias se alinhem para que aquilo aconteça segundo a sua vontade. Mas é muito importante você submeter a Deus o seu coração e a sua vontade. Motivações. Tudo. E aí Deus vai guiar você, vai abrir e fechar portas, não é, para que você siga o caminho que Ele quer que você siga. Amém. Então foi assim que nasceu esse novo desafio de ir para os Estados Unidos. Aí eu fui, para encurtar a história de novo, né, eu fiz uma viagem no dia 9 de janeiro de 97, né, 4 anos depois. 97. Fui para os Estados Unidos, fiquei lá 40 dias, e nesses 40 dias eu fui convidado para pastorear uma igreja, fui eleito por uma igreja, fui examinado pelo presbitério. Nossa, passei por todo esse processo eclesiástico que é de praxe das nossas igrejas reformadas. E no dia 26, aí voltei para fazer a mudança, arrumar os papéis, vistos dos filhos e tudo mais. E no dia 26 de junho de 98, eu mudei com a minha família, a Raquel, esposa, 3 filhos, Nossa, salto de fé mesmo. 8 malas e 2 pacotes de livro. Nossa. Para New Jersey. Imagino que só teve que selecionar, né? Por causa do peso, né? Eu dei praticamente... pastor, nem para te conhecer essa época, hein? 2/3 da minha biblioteca, porque não dava para levar tudo. Então eu levei apenas obras de consulta, de comentários, nem um livro devocional, nada disso. Tá certo. Mas obras de comentários bíblicos, algumas coisas da área de exegese, grego, hebraico, dicionários, essas coisas que você normalmente usa para estudar, né? Aí, estudante. Agora, livros devocionais, essas coisas não deu para levar, não. Livros de consulta. Compre bastante livros. Você que gosta de estudar Bíblia, estudante, quer ser seminarista, ou já é seminarista, ou quer ser um pastor da nossa igreja, livros de referência, né, pastor? Sim. Livros de referência, né? São ferramentas que você vai ter para poder entender a gramática, entender a construção da língua original, para você poder ter profundidade na pregação. Simplicidade e profundidade, porque é isso que faz com que as pessoas queiram te ouvir. Dica de ouro, hein? Quando você é profundo, dica de ouro, e ao mesmo tempo simples, porque confundir profundidade com complexidade é um engano. Verdade. Normalmente as coisas que são muito simples são também profundas. Por exemplo, não existe nada mais profundo do que o Evangelho de Cristo. E ao mesmo tempo é simples. Não existe nada mais profundo do que você perceber a grandeza do Evangelho. O poder do Evangelho. Profundo. Mas ao mesmo tempo é muito simples. Muito simples. Pegou essa dica? Aí é dica de ouro, hein? Como já dizia o sábio, fácil é falar difícil. Difícil é falar fácil. Né? Então pega a dica aí de ouro para você. Pastor, falando então do seu pastoreio dos Estados Unidos, o senhor pastoreia a comunidade cristã presbiteriana de Mineola. Pastor,
com a sua vasta experiência na pregação e no pastoreio dos Estados Unidos, houve muita dificuldade? Quais são? Eu não diria dificuldade, porque eu tinha no meu coração isso, já estava apaixonado por esses 40 dias que eu fiquei lá, eu já me apaixonei pelo país em si, pelo povo. Uhum. Mas é necessário que haja um processo de adaptação. Por que eu digo isso? Porque o brasileiro que vive no Brasil é extremamente diferente do que o brasileiro que vive em outras culturas. Aí, agora, Necessariamente você se opta para viver em uma outra cultura, você vai mudar. Você vai sofrer mutações, você vai sofrer adaptações em uma outra cultura. E isso implica em como você vai tratar das pessoas. Em primeiro lugar, o próprio pastor que vai, ele também tem que passar por adaptações. Uma nova cultura é tudo muito diferente. Você tem que aprender uma nova língua, você tem que aprender a lidar com os valores e os princípios de uma cultura nova. Coisa que quem sempre viveu aqui não faz ideia o que é. Tem, às vezes, só uma paixãozinha distante, uma admiração distante, até uma ilusão. Viu em série, viu em filme. Principalmente os Estados Unidos, que é um país super conhecido, de maior índice populacional de imigrantes, todo mundo quer ir para lá. Então fica muito conhecido. Hollywood domina o mundo em termos de filme, de programa, né? E tal. Então vende muita ideia. E aí todo mundo, né, entre aspas, quer conhecer, quer saber, porque vê filme, porque vê aquilo, porque assiste um seriado aqui e tal, papá. Então quando você vai concretamente para uma nova cultura, todo essa ilusão, vamos dizer assim, que é o céu, que é maravilhoso, que é tudo muito bom, isso cai, morre tudo, porque você vai encarar a realidade do que é viver em uma outra cultura, do que é ter que aprender uma nova língua, você tem que aprender até qual é a marca da pasta de dente que você compra no supermercado, você tem que aprender como é que dirige, você tem que tirar documentos, você tem que interagir com o sistema, por exemplo, de pagamento de contas, de uma série de coisas que faz parte da rotina da vida. O olhar de como você é um estrangeiro. Então sentir esse olhar, né? Você tem que vencer essas coisas para que você possa também ajudar as outras pessoas. Então o próprio pastor passa por essas mudanças e comete grandes erros e falhas. Existem casos do pastor que sai daqui, chega lá, aqueles que fizeram isso, com uma mente fechada, achando que tem tudo para ensinar e nada para aprender. Aí você vai literalmente quebrar a cara. Nossa, e você não vai ser aceito, você vai ser rejeitado, não vão te ouvir. E você vai ficar lá na sua frustração e vir embora, como eu já vi alguns casos. Nossa. Né? Então, no meu caso, eu creio que isso foi o que aconteceu comigo e o que eu passei a aconselhar alguns outros colegas que chegaram depois. Olha, escute mais e fale menos. Cuidado com a aplicação dos seus sermões. O texto, a pregação, ela é a mesma, mas a aplicabilidade muda dependendo do contexto. O evangelho não muda, mas a forma de você aplicar um estudo ou um sermão vai mudar, porque você precisa conhecer os valores, como é que se vive, os problemas, as dores, as angústias, as alegrias, para que você tenha sucesso na aplicabilidade da mesma mensagem do Evangelho, que é universal. Saber quem eles ouvem, quem eles escutam, quem de fato influencia a mente deles, que pode ser diferente da nossa, né, por vezes. O imigrante tem problemas que o nativo da terra não tem. Então, a gente lida com uma série de situações que, enquanto pastoreando aqui, você não lida com elas. Né? Então, é importante que você saiba. Por exemplo, um dos problemas mais fortes ou grandes é a questão da solidão. Tem muita gente que sai daqui, vai para lá e larga toda uma vida para trás. Larga pai, mãe, larga parente. Tem gente que deixa esposa e filhos, vai para ganhar uma grana com o pensamento de voltar com o bolso cheio de dólar. Nossa. Não é? Aí quando você chega lá, você se sente, primeiro, dependendo de onde você for,
o próprio clima te põe meio que em depressão, porque você sai daqui. Por exemplo, eu vou embora quinta-feira. Aqui está esse calor terrível. Eu vou chegar lá em casa com 9 graus abaixo de zero. Então, quando você entra e tem essa mudança radical, você dá uma murchada. O corpo sente, né? O corpo sente, a alma sente. Psicológico. O psicológico muda. Então, o imigrante brasileiro lá, ele muda. Aí o que, enquanto igreja, a gente procura oferecer? Ambiente para ele se sentir em casa. Nossa. Então, por exemplo, reuniões em casa, de grupos, tem um efeito muito grande, porque você procura de alguma forma afeto de família que você deixou aqui. Quando você encontra lá um ambiente onde você se sente Povo de Deus, seguro, onde você é bem recebido, é amado, é acolhido, isso faz com que uma igreja lá seja saudável. Isso não acontece aqui. Aqui cada um está na sua vida, não mudou nada, mas lá não é bem assim. E por vezes esse é o problema, nós acharmos que nós somos saudáveis, né? E não ver a comunhão dos santos como um grande instrumento de Deus para curar as nossas feridas mais profundas. Sim. Né? Isso tem que acontecer na prática. Então, você tem que até mesmo aprofundar-se um pouco mais para saber como é que você lida com o erro, com o pecado dos outros. Exatamente. Eu acho que isso, a própria igreja, parece que desaprendeu um pouco. Aí a gente entra no sermão que o senhor pregou ontem. Foi. Eu gostaria que o senhor desse uma direção para nós, para não cairmos no legalismo do crente antigo que julga tudo e todos, e só ele é o certo, o santão, e também do imoral, que vai e vive uma vida promíscua e não quer saber dos crentões da igreja. É justamente esses polos que a gente precisa aprender a evitar. Esses polos, tanto a libertinagem, a imoralidade, ela de fato vai nos indicar gente procurando significado para a vida, sensação, felicidade. Quem vai para a balada, se mete com bebida, com droga, com prostituição, não está procurando se matar. Você acha que está? Prazer, eu vou fumar um baseado aqui porque eu quero me matar. Eu vou injetar na veia cocaína porque eu quero me matar. Dor, coisa ruim. Não, ninguém quer se matar. Ele quer sentir prazer, alegria. Ele quer achar satisfação. Transcendente. Ele quer a sensação gostosa. Isso é busca de significado. Aqueles que vivem e querem viver uma vida louca. Por quê? Porque o coração tem um buraco desse tamanho e ele quer preencher aquilo. É do ser humano. E aí ele pode ser atraído para esse caminho da promiscuidade, da busca de sensações das mais perigosas. Ele resolve correr o risco até de vida, tamanho é a carência da alma dele. Então vai por esse caminho. O outro polo é o que eu chamei ontem de o moralismo radical. Isso própria, né? A rigidez doutrinária nesse sentido. Você é um cara rígido, um obediente às regras criadas, às vezes por ele mesmo. Pastor, mas é possível matar alguém, espiritualmente falando, com boa doutrina? É possível. É possível, porque a boa doutrina esvaziada de amor e afeto é só um livro para ser decorado. Isso aí a gente tem que pegar muito. Isso não tem valor dentro do campo do Evangelho. Calvino, nosso querido Calvino, um dos maiores... Está ali o Calvino, um dos maiores teólogos, talvez o teólogo que mais influenciou a nossa igreja reformada, era um homem extremamente piedoso. Ele era um pastor de almas, ele visitava doentes e hospitais. As cartas dele, né? Leia as Institutas, eu sei que é um clássico bastante erudito, mas era um homem com grande piedade. Então, é possível matar alguém com a sã doutrina, dependendo da forma com que você a impõe como regra para você regra para seguir. Quando você vê esse livro chamado Bíblia como algo
cheio de regras para você seguir, para ter mérito diante de Deus e ganhar uma salvação porque você foi retinho e cumpriu todas as leis, em primeiro lugar você nem entendeu a Bíblia. Porque a Bíblia é uma carta... Porque a Bíblia ela não é um livro de regras para você seguir. A Bíblia é uma carta de amor de Deus para nós. Nossa, perfeito. E foi o que você falou. Simples e profundo. Que às vezes os doutores não entendem. Né? Quando você lê a Bíblia entendendo o que Deus está dizendo, o que Ele fez para me salvar, para me resgatar e por me amar, muda a forma, muda a perspectiva. Se você vai para a Bíblia como sendo um livro de regras, nada do que está aqui está errado. A doutrina é sã. É perfeita, não tem erros. É um livro de santidade. É infalível. Não tem erros na Bíblia. É um livro inspirado. Mas a forma com que você a impõe, você pode simplesmente estar formando irmão mais velhos. Dizendo para você, você precisa caminhar aqui dentro dessa linha, porque Deus é o Senhor da tua vida. E é mesmo. Mas você perde a perspectiva de que Ele é Pai. Excelente. Deus é Pai. Aqueles que são pais ou papais sabem bem o que eu estou te dizendo. Você só vai ter essa noção quando você se tornar pai. De saber o que é o amor de um pai. O amor de um pai é incondicional. O amor de um pai é aquele que dá a vida pelo filho. Esse é o amor de pai. Perdoador. É um amor que não depende de nada do filho. Não é meritório, é gracioso. Se o meu filho passar a me odiar, ainda assim eu o amarei. Se o meu filho se tornar um rebelde contra mim, vou fazer o que eu puder para trazê-lo de volta. Esse é o amor de pai. Quando você vê a vida como sendo essa rigidez moralista, esse é o outro polo, tanto o da libertinagem como o moralista fariseu, nenhum desses dois conheceu ainda a graça de Deus. Ele vive. Gente, fariseu orava. Fariseu fazia jejum. Fariseu se arrependia dos pecados e se martirizava. Sabe quem foi o povo que mais entrou em conflito com Jesus? Foram os fariseus. Então esses dois polos eles são perigosos, porque nem os dois estão desalinhados com a verdade suprema do Evangelho. Coloca o verdadeiro significado no seu coração enquanto filhos da graça de Deus. Interessante. O senhor falando assim me fez lembrar do testemunho do pastor Brian Chappell, autor do livro Pregação Cristocêntrica. Quando ele esteve aqui no Brasil, em Goiânia, no Encontro da Fé Reformada, ele disse que ele saiu do seminário com a Bíblia na mão, doutrina reformada na cabeça e bora pregar nos púlpitos da minha igreja, no púlpito da minha igreja. E ele dizia que ele sentia a igreja esvaziando aos poucos, cada vez mais fraca. Ele chegava no púlpito e pregava: parem de beber, parem de se prostituir, parem de mentir, vocês são ladrões, parem de roubar, e assim por diante. Ele viu que o povo começou a enfraquecer cada vez mais. Foi quando ele entendeu que ele estava pregando a lei, mas sem a graça. Aí ele fala no testemunho dele: quando nós pregarmos a palavra de Deus, a gente tem duas opções. Ou a gente vai despedir o nosso povo, o povo que nós amamos, dizendo: tá vendo? A lista de leis está aqui. Vai e cumpra você. Ou nós vamos mandar eles embora, mas sabendo que o Cristo do Evangelho está de mão dadas com eles, ensinando, guiando e sempre ali para levantá-los se porventura eles caírem. A graça renovadora que transforma, que perdoa e que nos ajuda a caminhar. Essa é a diferença, né, pastor? Acho que a grande chave para nós não cairmos no pó foi o que o senhor falou. É compreender a profundidade do amor de Deus em Cristo Jesus. Eu acho que esse é o grande caminho. Pastor, para nós finalizarmos, eu gostaria que o senhor olhasse para uma das câmeras. Qual câmera, pastor? Olha. Essa aqui? Aquela ali.
e desse algumas palavras para aquelas pessoas que deixaram de amar a igreja por algum motivo e que estão desanimadas por conta desse momento difícil que nós estamos passando, de Covid, de distanciamento, e que por algum motivo o seu amor se esfriou pelo povo de Deus. Vontade. Olha, eu acho que o amor para com a igreja, terá que ser necessariamente um subproduto do amor para com Deus. Um amor para com Deus e de um amor que a partir desse amor a Deus, ele vem para o amor, ele se estabelece horizontalmente, eu diria. Porque você tem um chamado para amar, a priori, segundo o Evangelho. Se o Evangelho alcançou o teu coração, você recebeu perdão, poder para amar. Amor é a essência de Deus. É o dom mais importante. Amar não tem como fazê-lo sem se relacionar. Como é que você vai amar sem se relacionar? Essa história de amor à distância, ela é só teórica. Ela não é eficaz, ela não é efetiva. Então, nós sabemos, nos últimos 2 anos, os tempos são muito difíceis. Na verdade, há uns 12 anos atrás, por alguma razão, que eu nem sei dizer porquê, eu comecei a pregar e a dizer para a minha igreja: irmãos, a gente tem que se preparar que os tempos começarão a se tornar difíceis e vai piorar. Essa ideia começou a vir à minha mente já faz tempo. Antes da pandemia? Bem antes, 12 anos atrás. 12 anos. Eu falava, os tempos vão ficar difíceis. É como se a história estivesse se afunilando para o seu fim, para o ponto onde Deus vai finalizar o tempo e a própria história. Nós vivemos momentos bastante difíceis. Eles não terminaram ainda. Agora, uma das marcas desse afunilamento da história que vai ganhando o seu rumo para a volta do Senhor, ela tem uma característica perigosa, e esse é o meu alerta para você. É o esfriamento do amor. O amor de muitos haverá de se esfriar. E isso bate no meu coração, e é por isso que eu quero deixar essa dica reflexiva para você. Amar a igreja, ela é subproduto de um amor que você recebeu de Deus. Relacionar-se com aqueles da mesma fé vai ajudar você e o outro. Viver distante da igreja genuína e verdadeira é perigoso para você. Vou finalizar com um conselho que eu ouvi do nosso querido deão da época, reverendo Osias Mendes, em uma das visitas que ele fez. Eu não sei se você chegou a conhecer ele. Ele não está mais lá. Ele é um pastor muito querido, muito fiel a Deus. Foi visitar uma família que havia se afastado da igreja. Deixou de ir aos cultos por algum problema com alguém, se decepcionou com alguém e aí descontou em Deus, né? Como se Deus tivesse carência da sua presença. Não tem, é você que tem da dele. E esse pastor foi visitar essa família e ao recebê-lo, era uma varanda, todos se assentaram lá e como era uma cidade do interior, naquela varanda tinha uma fogueirinha para aquecer. E assim que o pastor foi sentar na cadeira, ele pegou um dos carvãozinhos daquela lareira e tirou o carvão e colocou debaixo da cadeira dele. E conversou sobre das coisas triviais. Falou de futebol, falou de política, tomou café, como é muito comum, não é? Conversou, perguntou, e o assunto nunca que chegava no ponto que a família pensava que seria. É tipo assim, a gente não está indo na igreja. O pastor vem aqui, vai cobrar, né? Vai apertar, vai cobrar, vai dizer. Porque não veio. E ele não fez isso. Eu sei que no final, depois de um tempo de papo, de cafezinho, de risos e tal, o chefe daquela família ficou cismado com aquele negócio, com aquele tiçãozinho que ele tinha colocado debaixo da cadeira. E aquele tiçãozinho, depois de 1 hora, já tinha apagado. E aí o cara perguntou: pastor, por que o senhor colocou aquele tiçãozinho fora da fogueira?
Aí ele falou assim, não, é só para mostrar para vocês que o tição fora da fogueira apaga. A sua fé, o seu amor, seus afetos, eles são retroalimentados na convivência com os irmãos. Querer ficar distante, você vai devagarinho esfriando, até apagar. Então, embora eu saiba que a gente vive um momento difícil de pandemia, a gente teve que fechar a igreja para cultos. Nossa, isso doeu. Eu tive que fechar a minha igreja em 2 semanas. Tudo, a gente teve que adaptar essa questão de câmera e tudo. É muito Zoom, trabalhoso. tá. Reunião no Zoom, tal. Mas enquanto isso for possível e saudável, retorne, porque é importante. É importante, e eu creio que assim como em outras igrejas sérias, a igreja de Carvalho cumpre todo o protocolo de álcool em gel, Sim. Máscara e tal, né? E o risco de você apagar a sua fé não vale o preço de você frequentar dentro de um ambiente saudável os cultos e as reuniões. Existe espaço, existe protocolo, tudo mais. É importante que você não se descole dos seus irmãos da fé. Então, é assim que você vai exercitar o amor. Amém. Nesse momento final, eu gostaria de convidar o reverendo Eliel para que faça uma oração por aqueles que estão fracos na fé nesse momento tão difícil. Sim, com prazer. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos por essa oportunidade que a própria mídia e a tecnologia nos dá de podermos compartilhar essas coisas com muitos. Nós te agradecemos pelo ministério desta igreja, que há 50 anos tem procurado servi-lo em amor, em fidelidade. Pai, nós sabemos que pecadores que somos, é tão possível que uns se decepcionem com outros. É tão possível que haja arranhos, atritos. Mas Deus, ajuda a todos aqueles que por essa razão estão distantes e frios. Ajuda-os, Pai, a reacender a chama da fé. Ajuda-os a ver que é importante caminharmos juntos nesse rebanho que o Senhor chama teus filhos. Atrai, convence e permita, Pai, que esta igreja continue a exercer o seu ministério aqui nesse lugar. Abençoa o pastor, os presbíteros, os diáconos. Abençoa o Daniel, o seminarista que se prepara para o ministério pastoral. Que o Senhor confirme o seu chamado, a sua vocação. Que o Senhor dê a ele toda a direção que o Senhor precisa, que ele precisa ter para seguir adiante. Abençoa sua esposa, sua família, todos os ministérios dessa igreja. Essa é a nossa oração. Nós confiamos em Ti. E pedimos, Pai, que esses 50 anos da Igreja Presbiteriana de Carvalho seja celebrado com gratidão e com o aumento da fé e com atratividade para aqueles que precisam de Ti e que precisam uns dos outros. É assim que oramos, confiados na graça suprema e abundante de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Em nome dele oramos. Amém. Amém. Reverendo Léo, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Sei que quando o senhor vem ao Brasil, sua agenda é bem apertada, correria com família, essas coisas. E nós, representando aqui a Igreja Presbiteriana de Carvalho, nós agradecemos muito, tá, pela sua presença aqui. Sei que virá mais vezes, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço o carinho, agradeço o convite do Daniel. Amém. E desejo de fato que você prospere no seu ministério servindo ao Senhor. Deus te abençoe e fica firme lá no nosso querido JMC. Amém. Ore por mim. Amém. Deus abençoe. Você que chegou ao final deste episódio do Vivendo da Palavra, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Você está esperando o quê? Fala para mim. Se inscreva no nosso canal,
deixe seu joinha, comente aí o que você achou do nosso programa. E eu te espero na próxima, se assim Deus permitir. Deus abençoe. Tchau, tchau.